Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convido os amados a abrir vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. E vamos ler do 19 ao 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 ao 25. Amém? Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez em Tua santa presença, Senhor, estamos aqui para agradecer-lhe, Pai, por ter nos trazido até aqui nesta noite, por ter nos escolhido, Pai, por o Senhor ter nos amado. Queremos agradecer, Senhor, também pela leitura da Tua palavra, que ela faça morada em nossos corações. Que todos os dias, Pai, possamos olhar para ela, refleti-la e vivê-la, Pai. Ó Senhor, nesse momento também te peço que o Senhor venha sobre este pregador. Que ele não venha falar dele, mas venha falar tão só quanto aquilo que o Senhor coloca em sua boca. Tudo aquilo que o Senhor coloca em sua mente e seu coração. Ó meu Pai, também quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Porque somos homens e mulheres falhos, Pai, certo? Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor tem derramado sua graça sobre nós. E assim nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, esta carta aos Hebreus, ela foi escrita a aqueles judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. E devido à pressão dos outros, eles estavam querendo voltar às suas práticas antigas. As antigas, práticas judaicas. Pelo fato da influência que muitos exerciam no comércio, na política, visto que os mesmos estavam presentes e espalhados, em todo o Império Romano. O autor aos Hebreus, ele vem nos mostrar que uma vez que conhecer Cristo e voltar atrás, é querer trocar, é querer deixar o que é certo pelo errado, é trocar o caminho verdadeiro por um caminho falso, é querer trocar toda uma segurança que Deus lhe dá através do sacrifício de Cristo por uma incerteza de caminhar segundo as suas próprias práticas e os seus próprios pensamentos. É virar as costas para Deus mediante a falta de fé no sacrifício de Cristo. Então ele começa a mostrar o quanto Cristo ele é maior e é superior a tudo o que passou, ou tudo o que ocorreu ali no Antigo Testamento. Quanto à lei, quanto às práticas, quanto às tradições. E um breve resumo, nos capítulos 1 e 2,
ele apresenta Cristo como maior que os anjos. No capítulo 3, ele mostra que Cristo é superior a Moisés. E olha que fazer isso é uma dificuldade tremenda para os judeus ele entender. Ora, Moisés, ele liderou o povo durante 40 anos após libertar, ou conduzir aquele povo à saída do Egito. No capítulo 4 e o 7, vai mostrar que Cristo é superior a Arão. E quem era Arão? O sumo sacerdote, o qual entrava no Santo dos Santos para pedir por aquele povo, para apresentar aquele povo a Deus, para levar as ofertas daquele povo a Deus, porque aquele povo era um povo pecador e ano após ano aquele povo necessitava de fazer todo aquele ritual. Mas acontece, meus amados, que quando nós olhamos para esse texto, nós também vemos que o autor, ele vai mostrar que o sacerdócio dessa aliança antiga, ela era executada, ou melhor, ele era ministrado em um tabernáculo feito por mãos de homens, por um tabernáculo que foi erguido por homens. E aqui nessa carta ele vem mostrar que o ministério de Cristo é muito maior, muito melhor, e principalmente é um ministério eterno, é um ministério que não tem fim. Porque enquanto Arão ele ministrava em tabernáculos feitos por mãos de homens, Cristo ministrava em um tabernáculo celestial. O seu sacerdócio não tem fim, o seu sacerdócio é maior, pois não é um simples cordeiro imaculado que é levado ali para a remissão ou para se encobrir os pecados, como a gente olha para o Antigo Testamento. Mas sim seu próprio corpo, sua própria vida sem mácula. E não mais só para encobrir, mas para lavar, para limpar, para purificar. Então, por que voltar atrás se Cristo é superior a tudo isso? Por que retornar àquelas práticas se Cristo já superava todas essas expectativas, vamos dizer assim, humanas? Como renunciar ao único que pode salvar? Como trocar o caminho que o pastor Sérgio trouxe aqui há pouco, um caminho que foi preparado para nós, firme, eterno e verdadeiro, por um caminho obscuro, um caminho cheio de buracos, um caminho com várias saídas que você não sabe onde cairia, mas de certo seria a morte. Ao chegarmos aqui no capítulo 10, dos versos 19 ao 21, o autor ele vai trazer uma exortação de como devemos nos portar na presença de Deus pelo que Cristo fez por nós. E não foi uma coisa tão simples e não foi uma pequena coisa. Trata-se de um resumo mostrando a imagem do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para comparecer à presença de Deus, levando o sangue derramado de um cordeiro para pagamento de todos os pecados. E que pecados? Nesse caso, Cristo é o sumo sacerdote e é o próprio cordeiro, o qual apresenta seu próprio sangue derramado em favor de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer em seu sacrifício. Não apenas ele abre o véu para termos acesso, mas ele rasga-o de cima a baixo, para que o mesmo não possa se mais fechar. Quando nós entendemos, e ao relembrarmos o que ele nos passou, quando fazemos aqui na ceia, se nós colocarmos em nosso coração que isso aqui é um símbolo que nos leva para aquele momento, e isso tem um valor para nós,
Se nós compreendêssemos que perder um momento como esse, o quanto que nós perdemos espiritualmente. O fato de não congregarmos, o fato de não comungarmos juntos da palavra, do sofrimento, da alegria um do outro, se Cristo, Ele fez tudo isso por nós, de certo, nós, quando fôssemos fazer qualquer coisa que entristece a Deus, que entristece o Espírito Santo, nós mudaríamos as nossas atitudes. Muitas vezes nós focamos tão somente no nome graça. Mas é pela graça. Como se a graça fosse de graça. E a graça não foi de graça. Existiu um preço. E não um pequeno preço, mas um alto preço. Um preço de sangue. Não foi uma gotinha de sangue, mas foi de muito sangue. Não foi de um pouquinho de dor, mas foi de uma dor que nenhum homem aguentaria. Não foi de qualquer forma, mas foi no ápice de uma humilhação. De um Deus se revestir de homem para salvá-lo. De um Deus se revestir de homem para salvar um pecador. Para salvar aquele que virou as costas para ele. Que escolheu andar por seus caminhos. Meus amados, esse caminho, Jesus Cristo, Ele nos dá um caminho verdadeiro e intransponível através do seu sangue, para um completo e eterno acesso a Deus. Não é por um minuto, não é só uma vez no ano, não é uma vez a cada 10 anos, mas é um acesso eterno e constante a Deus. E em virtude desse perfeito, completo, cabal e final sacrifício realizado por Cristo, nós temos alguns privilégios e o primeiro se encontra no verso 19. O verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. O primeiro privilégio, acesso irrestrito à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas nós, por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz, podemos ter intrepidez para entrar livremente no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. A santidade de Deus não nos mantém mais do lado de fora. Podemos entrar porque a penalidade que nós merecíamos foi carregada por Cristo naquela cruz. E quando Ele padeceu e morreu por cada um que crê no seu sacrifício e crê no seu Evangelho, meus amados, esse tem acesso. Esse caminho, ele não é um ritual, uma cerimônia ou liturgia, mas uma pessoa, como está escrito lá em João 14,6. Ele é o caminho. Esse caminho não é imaginário. Esse caminho não é virtual. Esse caminho, ele é real. E tem mais. Ele não é um caminho, mas ele é o caminho. Tem um ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. Mas, meus amados, só há um caminho para se chegar aos céus. E esse caminho é Jesus Cristo. E eu só posso percorrer nesse caminho se eu crer no seu sacrifício. Se eu crer que Ele morreu por mim naquela cruz. A única forma. Outro privilégio está no verso 20. Verso 20 que diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, temos não qualquer caminho, mas temos um novo
e vivo caminho para Deus. O caminho para a presença de Deus estava cercado por uma grossa cortina, por um denso véu. Mas, com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado do alto a baixo. E o caminho para Deus foi aberto. E esse caminho é um novo e vivo caminho. Esse caminho não é um caminho qualquer. Não é um caminho que se apaga, não é uma estrada de barro que tem hora que tem que ser refeita, mas é um caminho firme, sólido. E ai de quem não caminhar por esse caminho, porque de certo não terá a vida eterna. E quantas vezes as pessoas ainda entram em questionamento: será que eu sou salvo? E outros ainda vão dizer: será que realmente Jesus Cristo existiu? Será que existe um Deus? O que é grandioso é que a Bíblia, ela não está preocupada aqui em dar provas de que Deus existe, não. Para a Bíblia, Deus existe. É a palavra dele. A palavra dele está aqui dizendo: eu sou. Eu sou. Acredite você ou não, eu sou. Creia ou não nesse caminho, eu sou. E Cristo diz isso para nós todos os dias: eu sou. Ele tem que ser em nossas vidas. E ai de nós se Ele não for em nossas vidas. E ai de nós se não vivermos esse caminho e não buscarmos esse caminho. Sabe por quê? Outro privilégio: temos Cristo como nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. Está no verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós temos esse sacerdote. Os sumos sacerdotes do sistema judaico eram homens falhos, faziam sacrifícios imperfeitos, que não podia remover os pecados, encobriam. Mas Cristo, sendo sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito, o melhor de todos os sacrifícios, não para encobrir, mas para remover para sempre os nossos pecados. Ele é o nosso grande sacerdote na casa de Deus. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e precisava sair logo. Mas agora, na nova aliança, o acesso é irrestrito, o acesso é aberto a todo crente, em todo tempo e em todo lugar. E quantas vezes nós não compreendemos isso? Quantas vezes nós passamos por problemas e não buscamos adentrar, buscar a Deus e apresentar a Ele as nossas dificuldades, os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Não pedimos e também não agradecemos. E muitas vezes nos rebelamos, não querendo entender ou compreender o que Ele quer fazer em nossas vidas, no que Ele traçou para as nossas vidas. E como bebês, como meninos, sabe, birrentos, não queremos dar ouvido a Deus e queremos fazer tudo de acordo com a nossa força, esquecendo desse versículo, que diz que nós temos um sumo sacerdote ao nosso favor. Achamos melhor procurar outros métodos. Crer num homem que é falho tão quanto eu e quanto você. E não conseguimos entregar nossas petições a Deus e descansar. Porque, de certo, em algum tempo Ele fará. E se não fizer, Ele é Deus.
Ele vai continuar sendo Deus. Meus amados, aqui no verso 20, dos versos 22 ao 25, nós vamos ver uma tríade de fé, esperança e amor, que é por onde todo e qualquer cristão, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele deve andar. Essas três coisas nós temos que ter em nós: a fé, a esperança e o amor. E somados a tudo isso, ainda também temos que ter as boas obras. As boas obras não para a salvação, mas para mostrar a nossa fé, para provar a nossa fé, para mostrar quem somos, se somos verdadeiros cristãos. Verso 22, ele vai dizer assim, olha: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Temos ousadia para entrar na presença de Deus. Mas que ousadia! Essa exortação é semelhante à encontrada em Hebreus 4:6. Nós não precisamos ter medo, mas plena certeza de fé para entrar na presença de Deus. Não pesa mais sobre nós a culpa. Nossa consciência, ela foi purificada e temos que buscar isso todos os dias na santificação, porque a santificação, ela é o quê? Ela é um processo. Todos os dias nós podemos melhorar. Todos os dias nós podemos exercitar a nossa fé. Todos os dias nós podemos nos corrigir. Tirar aquele pedacinho torto que está em nós e deixando que o Senhor ele nos aperte e nos molde. Mesmo que doa, mas a gente tem que passar por esse processo até o ponto de sermos totalmente purificados. Até o ponto de chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Mas aí vem uma notícia. Quando chegar a esse ponto, meus amados, aí a gente já não vai mais poder ficar aqui. Depois que Deus ele trabalha em nós assim, pronto, está pronto, aí agora sobe. Porque só estaremos perfeitos quando estivermos na glória. Então até lá, o processo de santificação ele é contínuo. Eu sempre tenho que subir aquele degrauzinho. Eu tenho que buscar. Eu tenho que melhorar. Nossa consciência foi purificada. Nosso corpo foi lavado. Nossos pecados foram perdoados. Estamos quites com a lei de Deus e com a justiça divina. A entrada à presença do Deus Santo nos foi plenamente franqueada. Não há nada que nos exclua. Nossa consciência foi purificada. Nossos pecados foram perdoados, nele fomos santificados. Então, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com fé, porque sem fé é impossível ver e agradar a Deus. E quando falamos de fé, ela tem que ser executada todos os dias, todos os momentos. Quando a gente pensa que não tem jeito ou que a nossa situação a gente não consegue mais olhar para o horizonte e ver um resultado para isso, esse é o momento de parar e entregar na mão do Senhor. Senhor, vou ficar em paz. Porque daqui para frente, só quem pode fazer é o Senhor. Isso é exercitar a fé. E mais, temos que orar todos os dias, pedindo a Deus que Ele aumente a nossa fé. Para ver se a nossa fé chega pelo menos do tamanho do grão de uma mostarda. Porque talvez, muitas vezes a nossa fé está menor do que esse grão. E olha que o grão de mostarda é pequenininho, viu? Não sei quantos aqui já viram o tamanho do grão de mostarda, mas para se perder é ligeiro demais. Verso 23 diz assim, meus amados: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para quê?
para cumprir. Temos que permanecer firmes na nova aliança. Perseverança dos santos não é fácil, não. O santo perseverar, ele sofre um bocado, mas tem que perseverar. É o nosso teste. É o fogo nosso, para ver qual é o que vai se instalar ou o que vai sair de lá pronto. É na perseverança onde a nomenclatura muda. O camarada diz, não, eu sou crente, mas que tipo de crente? Né? Até agora estão inventando uns videozinhos aí, chamando de crente Nutella e crente raiz, né? Pois é. É na perseverança dos santos que o crente raiz se sustenta. Porque é ali onde ele vai receber os arroxos. E não é fácil, não. Enfermidade, adversidades, tudo na vida. Morte. Mas a questão, meus amados, é como nós estamos encarando tudo isso. Como nós estamos encarando a doença. Como nós estamos encarando as adversidades. Como nós encaramos a morte. Tem gente que tem medo de morrer. Mas eu vou dizer, se você tem certeza da sua salvação, isso não pode ser. Não pode existir isso na sua vida. Porque a morte vai ser só a passagem. É a hora de trocar essa vida difícil por uma vida mais tranquila. Por uma vida com o Criador. E temos que lembrar que tudo quanto a Bíblia falou que Deus ele vai fazer, a gente tem que crer que Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender do que falou. Ele vai cumprir. Pode o sangue dar no meio da canela, mas Ele cumpre. Porque Ele é. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade. Não há outra verdade senão Cristo. Ah, mas a verdade é relativo para quem quiser. Para mim, não. Não tem como negociar na fé. Ou é ou não é. Ou você é cristão e está pronto para sofrer por Cristo, para sofrer por esse Evangelho, passar por todas as tribulações, mantendo-se firme e tendo esperança, ou você não é. Isso a gente tem que aprender com Cristo. O próprio Deus, olha, vai lá e diz, quando perguntarem, quem é teu Deus? Diga, eu sou. Só isso. Deus é. E Ele faz. E Ele cumpre. E quando nós não cumprimos a nossa parte, Ele ainda cumpre a nossa. A questão é, até que ponto está a minha fé? Até onde vai a minha fé? Até onde eu tenho esperança de que o que Ele prometeu para mim vai se cumprir? Até quando eu vou ser fiel também na minha parte para cumprir o que me cabe cumprir? Porque, meus amados, se a gente olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, qual é a nossa função? Para que nós fomos criados? Se não para adorar e agradar a Deus. Se nós vivemos uma vida mais difícil, foram nossas escolhas. E tudo que nós herdamos. Mas Deus continua com o propósito dele. E acabou-se. E esse propósito vai se cumprir. Verso 24. Mais um. Verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus amados, a gente tem que encorajar um ao outro. Em todos os momentos. Engraçado que ainda hoje de manhã eu estava conversando isso com o diácono Carlos. Não pense que
tem um grande e um pequeno dentro da igreja, um que importa e outro que não importa dentro da igreja, não. Todos importam. Somos uma família. Uma família não só tem adultos, não só tem anciãos, mas a família também tem as crianças, tem os adolescentes. Então todos importam. Todo e qualquer irmão, seja congregado, seja um visitante, todos importam. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender qual é a nossa missão. O que é que diz Marcos 16:15? O que diz? Hã? Pregar. O quê? O Evangelho. A quem? Aos salvos? Só aos salvos? A toda criatura. E aí eu pergunto, e você sabe quem é o salvo e quem é a criatura? Apenas criatura? Só pelo chegar, pelo vestir, pelo falar? Pela sua intelectualidade ou por não saber de nada, ou por ser analfabeto? Quantos analfabetos pregam o Evangelho através de sua vida? Falam para o modo e para o quê, mas falam do Evangelho, e muitos letrados não abrem nem a boca para dizer que Jesus Cristo é bom. O que Deus fez na sua vida. Das pequenas às grandes coisas. Então, o texto está dizendo aqui que nós devemos considerar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar, admoestar uns aos outros. Há essa necessidade, porque cada um de nós aqui, qualquer um de nós, está sujeito a enfraquecer, a entristecer, a cair, ou não é? Ou alguém aqui se acha top, perfeito? Não, eu não caio, eu não me entristeço. Desde que conheci o Evangelho, eu sou da mesma batida, pá, pá, nem maneirei, nem apertei, sou a mesma coisa. Meus amados, nas provas da vida cristã, longe de ficarmos desanimados, precisamos considerar e estimular uns aos outros. E estimular ao amor, as boas práticas, aquilo que faz com que a igreja cresça, aquilo que faz com que o Evangelho seja falado em boas línguas, em que o nome de Cristo seja exaltado, que o nome de Deus seja proclamado. Essa é a nossa função. Eu não posso amar mais a pastor Sérgio do que a pastor Sóstenes. Eu não posso amar mais os pastores do que, eu acho que hoje o menorzinho que tem aqui é Rafael. Ou eu amo a Rafael e a pastor Sóstenes e a pastor Sérgio da mesma altura, ou eu não estou compreendendo o que é o Evangelho. Eu não posso simplesmente gostar mais de Alain, porque eu converso mais com Alain, porque eu brinco mais com Alain, do que, não sei nem com quem comparar aqui agora, mas do que com a Ronald, que está lá atrás, que eu falo menos. Não, eu não posso estar mais disposto a dar uma palavra a Alisson, porque a gente vira e mexe está se encontrando, e não dá ao Wendel. Não. Antes nós temos que nos estimularmos, abraçarmos, sentir a dor do próximo, porque congregar é isso. É viver a alegria do outro e também a tristeza do outro. Quanto, meus amados, eu tenho aprendido depois que eu cheguei nessa igreja, quanto? O quanto cada dia, ao ver os pastores ministrarem, os irmãos do louvor, uma palavra que nós recebemos aqui, uma conversa no grupo, embora eu não sou muito de ficar lá no grupo falando, todos aqui sabem, mas quanto eu estou passando lá e um deixou um versículo, um deixou uma ideia, eu digo, meu Pai, como eu tenho aprendido. Mas a gente só vai aprender e a gente só vai sentir, e a gente só vai se aproximar se nós congregarmos, se nós andarmos juntos. Se quando eu errar, qualquer um, não é só os pastores não chegar e dizer assim, o senhor errou. E nós
do outro lado que recebemos esse puxão de orelha, termos a humildade de ouvir e mudarmos, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Do nosso pastor presidente a Rafaelzinho lá fora, somos falhos. Ninguém aqui pode depositar, não vou depositar, olha, a minha fé todinha no pastor, porque o pastor, não, nós temos que depositar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, e em o amor, sim, eu posso depositar amor nele, porque esse amor ele tem que ser vivido, vivenciado. Eu tenho que experimentar, eu tenho que sentir o calor, não é uma Covid, não é porque agora só em live que estamos distantes, não. Quando formos orar, temos que orar, e orar como se a pessoa estivesse do lado. Nossa irmã Patrícia Helena tem orado todos os dias, está aqui os papéis aqui dos nomes que eu sempre estou acrescentando no meu caderno, como se estivesse ali do meu lado, Senhor, pedindo, intercedendo. Quantas orações aqui não já foram ouvidas, porque oramos em comum união. Romanos 13:8, ele diz assim, olha, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Esse é o meu dever para com cada um. Sou devedor a cada um que está aqui. Meus amados, como é triste para nós quando chegamos aqui e nós olhamos que tem alguns irmãos, mas não estão todos. Nem os que não podem estar e nem aqueles que poderiam estar e não estão. Quando nós vemos aqui, ó, foram 32 cadeiras colocadas aqui. E nós temos umas 10 ou mais vazias. Num dia de ceia. Num dia de ceia. Nós sentimos a falta dos irmãos. E não é assim, eita, eu senti falta porque eu vi. Não. Quantas e quantas vezes a gente está orando e está botando lá o nome dos irmãos. Tem hora que a gente sabe nem o nome. Né? Berg veio fazer discipulado comigo. Eu orava para o Berg sem saber do nome de Berg. Porque eu tinha visto o Berg umas 2 vezes e de repente quando a gente se juntou não tinha visto mais Berg. E de repente ele está num discipulado comigo. E agora a gente pode conversar. A gente está se aproximando. Que maravilha, que bênção do céu é o discipulado. Uma forma de você conhecer mais seu irmão. De você sair daquela de, o irmão é lá da igreja. Não, ele não é só mais da igreja. Ele agora faz parte da sua família. Porque você ora por ele. Você pede a Deus por ele. E essa é a nossa função. De nos aproximarmos uns dos outros. Verso 25, meus amados. Ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Está chegando. E o que temos feito? Como temos andado? Como temos feito a obra do Senhor? Quantas vezes a gente tem feito a obra do Senhor relaxadamente, empurrando com a barriga, quando der tempo vai encaixando, se não der tempo vai passando, esquecendo que a igreja ela é um corpo, um rebanho, uma família, e que cada membro aqui tem que ser considerado de modo igual. Não podemos viver isolados. Não podemos viver nem ficar desigrejados. Pertencemos uns aos outros e devemos congregar-nos para servir uns aos outros. Nós pertencemos uns aos outros aqui, porque nós somos igreja. Parem e pensem. Você sair da sua igreja, você sair da igreja. Não, agora você é crente em casa. Você vai congregar com quem? Como é que você vai orar por pastor Sóstenes, por
coisas específicas para ele, se você não está aqui para saber da dor dele? Se você não está caminhando com ele? Como é que você vai orar por ele, agradecendo pela bênção que ele recebeu, se você não está com ele? Se você não ajudou ele a conseguir? Porque o que a gente entende por família é caminhar junto, é dar as mãos, é estar todos num barco. Se o barco vai para frente, todo mundo vai para frente. E a questão é essa. Já notaram que quando um está pecado, a igreja sente? Quando um está em pecado, a igreja sente. E aí o que é que a gente faz? Aponta o dedo? Não, a gente ora. A gente ora para que Deus mude o coração, para que Deus trate. Mas, meus amados, a gente não pode afastar, a gente tem que trazer para perto. Não é afastando o que resolve o problema, é trazendo para perto. Quando uma criança começa a fazer alguma coisa de errado, você bota ela de castigo longe de você ou perto de você? Você traz para perto, é para você ver. Isso é igreja. Nós precisamos estar perto. Quando acertamos e quando erramos também. Nós não precisamos que nos acusem quando nós erramos, porque isso a gente já tem um adversário que nos acusa todo dia. Ou vocês acham que Satanás ele brinca em tempo de serviço? Brinca não. Ele nos acusa 24 horas por dia. Enquanto nós estamos dormindo, ele está nos acusando. Esse é cristão? 2 horas da manhã não podia estar orando pelo irmão que está lá, não sei aonde, sofrendo, dormindo. Tem tempo para assistir um filme hoje no domingo à tarde, mas não tem tempo de fazer um evangelismo, de ligar para um irmão para saber como é que está. Ele já nos acusa. Então que nós não passemos a ser acusadores, mas ser irmãos. Porque aquele que acusa não é irmão não. O irmão é aquele que vai estender a mão e vai dizer, olha, eu agora vou te ajudar a sair dessa. E aí ele vai orar. E aí ele vai ensinar. E aí ele vai ajudar. E sabe o que é que vai acontecer? Ambos vão crescer em espírito, em entendimento. Vão começar a compreender o que é que Deus quer fazer com cada um. O culto público, ele é uma necessidade da vida cristã. E a comunhão entre os irmãos é um dos principais meios pelo quais se manifesta a graça. Quer ver a graça de Deus sendo manifestada? Viva em comunhão. Para você ver, você está passando por um problema, quando você vai falar com outra pessoa, a pessoa tem um problema muito maior que o seu. Aí sabe o que é que acontece? O amor de Deus ele é tão grande sobre você que ele constrange ao ponto de você dizer assim, meu Deus, muito obrigado pelo meu problema, porque o meu problema perante o problema do meu irmão não é nada. Mas Deus, ele trata cada um de acordo com o que cada um aguenta. Deus, ele não permite você se acabar, não. Ele deixa você passar pela prova, porque ele vai lhe tratar na prova. E é isso que nós temos que entender. Mas mesmo na prova, quando os nossos irmãos estão conosco e nós podemos contar com eles, aí a gente entende e consegue sentir o sabor da prova. Conseguir tirar grandes benefícios desse problema. Ou não é? Ou ninguém nunca passou por uma prova e precisou de uma ajuda e viu o quanto que o irmão está do lado foi aquela pecinha-chave de fazer com que você caminhasse mais uma milha. Um teólogo chamado Gautier, ele diz o seguinte, olha, o Novo Testamento não oferece apoio algum à ideia de cristãos isolados. A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, mas também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Sabe o que é que eu penso, amados? Quantas e quantas vezes a gente está vivendo as nossas vidas e a gente diz assim, mas como eu queria ser igual a fulano. Fulano não tem fé. Aquele ali, olha, ele está no vale, está passando pelo difícil, mas está ali louvando. E a partir de agora eu vou fazer igual a fulano. Quando eu tiver
pelo vale da sombra da morte, eu vou louvar, porque se Ele consegue, eu consigo também. Só se aprende isso quando a gente está em comunhão. Só se sente o sabor da vitória quando a gente vence uma guerra, quando a gente vence uma batalha. Sem batalha, não há vitória. Mas se você passar, você enfrentar uma batalha e uma guerra, com um exército ao seu lado, é outra história. E não com qualquer exército, mas com o exército do Deus vivo. Um Deus tomando a ponteira e mostrando o caminho. E apontando, olha, está vendo esse caminho aqui? É o que vocês devem seguir. Não há outro, só há Ele. Mas para facilitar ainda mais, eu vou deixar outros para te ajudar nessa caminhada. Então que nessa noite, nós saiamos daqui entendendo que o que nós fizemos aqui não foi uma mera simbologia, mas nós viemos aqui para relembrar que esse sacrifício foi que nos deu a vitória, que foi esse sacrifício que nos deu a vida, e que é esse sacrifício aqui que nos faz sermos unidos até o fim das nossas vidas. Se nós compreendermos isso, de certo, nós teremos uma vida muito melhor. E de certo, Deus se agradará um pouco mais de nós. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.